Oi, pessoal, tudo bom? Essa semana eu recebi de inúmeras fontes, inúmeras pessoas, a seguinte frase: só se conhece o cônjuge na separação. Só se conhece os irmãos na hora de partilhar a herança. E só se reconhece o valor de um amigo na velhice quando esse amigo não estiver lá. Será mesmo, pessoal, que é só assim? Você passa a vida inteira com uma pessoa. Você tem uma história de vida com ela. Você partilhou com ela os melhores momentos da sua vida. Você confiou. E será que você só a conhece na hora da separação? Você teve um irmão com o qual você teve uma história de vida. Será que você realmente só o conhece na hora que vai separar os bens? E aquele amigo? Amigo, então, a gente tem fases de amigo. Tem aqueles amigos que na infância estão e lá vão continuar. Tem aqueles que vão nos acompanhar durante toda uma vida, desde a infância. Tem aquele que você vai conhecer depois na faculdade, muitos vão ficar e outros não. Mas pelo fato dele não estar na sua vida, apagou tudo que você viveu com ele, não teve valor? Será mesmo? Então eu vou reformular essa frase e vou dar um exemplo. Talvez na hora da separação, a pessoa precise lidar com a maior sombra dela. E talvez sim, pela primeira vez você veja a sombra daquela pessoa, mas isso não significa que seja a soma de tudo que ela é. É apenas o lado mais obscuro e a forma que ela tem de lidar com a dor. A mesma coisa o irmão. Talvez na hora de uma partilha de herança, aquela sombra que nem ele mesmo sabia que estava nele, pode ser que ela venha à tona. Quando a gente entende que isso que a pessoa está me mostrando na hora de maior dor pode ser a forma que ela tem de se defender, e sim ter essa consciência que a sombra dela, sabe aquela coisa explica, mas não justifica? Não significa que eu vá passar a achar que ela é toda correta. Não, não é isso. Tem gente que faz muita coisa desagradável num processo de dor, mas está fazendo por dor. Por dor. Não está fazendo porque é uma pessoa ruim. Não está fazendo, sabe, aquele ato que ela fez apaga tudo que eu vivi com ela a vida inteira. Então, nessa hora, eu vou te contar uma coisa. Se você é desse time, você está sendo muito rígido com você e, assim como a outra pessoa, tendo uma atitude bem infantil. Porque a gente não apaga uma vida inteira por causa de um momento. Agora sim, vamos pegar um caso extremo que eu falei que eu ia dar o exemplo. Eu quero que vocês imaginem uma criança ali de 11, 12 anos, né, sendo linchada na rua. Qual que é a reação da maioria de vocês? Não vai ter certo e errado aqui, tá? Qual que é a reação? Vocês vão achar aquilo certo? Tem 11, 12 anos, linchado. Gente, vocês têm noção do que é linchar um ser humano? Eu acho que eu só tive essa real noção do que é linchar um ser humano o dia que eu vi uma pessoa morrer por causa de boato na internet, que a gente dando a real palavra chama mentira, e essa pessoa foi linchada e ela foi morta. Eu disse morta devido a uma mentira. Mas vamos lá. O que você sentiu quando você imaginou uma criança sendo linchada no meio da rua? Agora imagina que essa mesma criança acabou de roubar sua carteira. Muitos vão falar, mas então ele fez uma coisa errada, tinha mais era que ser linchado mesmo. Outros vão falar, continua sendo um ser humano e não pode ser linchado. E outros ainda vão usar a infância, é uma criança, não pode ser linchado. O que eu tô querendo mostrar aqui? É que dependendo do acontecimento, a nossa perspectiva do que pode e do que não pode ser feito muda. Então, a pessoa lá na hora da briga pela herança ou na hora da separação, é como se fosse adulto que se sentiu roubado por essa criança e toma atitudes que, como eu falei, nunca é certo linchar ninguém, seja criança, seja adulto. Não é certo, é errado. De verdade, a gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Mas lá dentro do coração de cada um sente de um jeito. Esse vídeo é para ficar assim, se eu puder deixar uma mensagem, é que vocês não desperdicem tudo que vocês viveram com pessoas tão caras como um cônjuge, um irmão e um amigo, por causa de um único ponto. Valorizar o processo é muito mais importante do que um ponto. Tomara que esse vídeo
acalme o coração de muitos, façam outros tantos pensar. Repasse esse vídeo para quem te mandou esse vídeo essa semana e para quem você falou assim, nossa, é mesmo, é só assim que a gente conhece uma pessoa.